quero compartilhar uma palavra que está em Gênesis. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Gênesis, a partir do capítulo 40. Nós vamos percorrer alguns versículos aí desse texto que fala a história de um homem que talvez você conheça. Um homem que tinha tudo para ser um frustrado. Um homem que tinha todas as razões para ser um derrotado. Mas em Gênesis capítulo 48, Gênesis capítulo 48, versículo 1. Gênesis 48, verso 1. Diz assim: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Diga comigo: Manassés e Efraim. Para que nós tenhamos uma vida emocional abençoada, paz, de alegria. Dos sinais de uma pessoa que tem uma vida emocional sadia, equilibrada, é a alegria. Pergunta para o seu vizinho: você é alegre? Você é alegre? Você é aquela pessoa que acorda de manhã alegre? Ou demora a pegar? Parece carro. Antigamente tinha o carro a álcool. Hoje é mais moderno, não é a trabalheira que era antigamente, né? Tempo atrás tinha o carro a álcool para pegar de manhã cedo no inverno, né? Meu Deus do céu. Aí quando já cheirava o álcool, aí tinha que esperar, né? Espera e tal. Quando pegava, não podia sair assim, logo de cara. Liga, aí deixa esquentando o motor um pouquinho, né, para depois sair. Quando sai, ainda sai. Quem já teve um desse? Quem tem um desse ainda? Oh. Assim é muita gente. Muita gente emocionalmente, às vezes a gente fica igual o carro a álcool, né? Demora a pegar, e quando pega fica tossindo, né? Então até pegar, o camarada vai estar bem assim lá pelo meio-dia, que ele começa a ameaçar um sorriso. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Eu devo estar pregando para alguém que está em casa. Aqui não, aqui só está o sarado. Amém ou não amém? Irmão, José, não sei se você já leu a história de José. Fascinante. Descarregou, eu vou fazer o próximo filme agora a respeito da vida de José. E eu sempre achei que seria um lindo filme, né? Se alguém pudesse traduzir em filme, seria um filme maravilhoso, porque tem lições lindas a vida de José. E José, ele era filho de Jacó, tinha 11 irmãos, num total de 12. Ele era um dos mais jovens. José era meio que o queridinho do papai, né? Jacó amava a José. E por causa disso, seus irmãos ficaram com inveja de José. E desde cedo, José já teve que conviver com essa luta com os irmãos que tinham inveja de José. O tempo passou e essa inveja dos irmãos de José. Diga para o seu vizinho: cuidado com a inveja, irmão. Cuidado com a inveja. Sabe qual é o problema da inveja? A inveja não é você querer ter uma coisa igual a que o outro tem. Isso não é inveja. De repente você vê um carro bonito passando e você diz assim: um dia eu vou ter um carro igual a esse. Você vê uma casa bonita e você diz: quero ter uma casa igual a essa. Isso não é inveja. A pessoa invejosa, ela olha para o seu carro
E ela não quer um carro igual ao seu, ela quer o seu carro. E essa que é a inveja. A inveja não é que a pessoa quer uma casa igual à sua, ela quer a sua casa. Por isso que a inveja é tão terrível. E os irmãos de José estavam com inveja dele. Eles não queriam ter o carinho que o irmão tinha, eles queriam ser o que José era. Porque José era diferenciado. José, ele era um homem sonhador. Ele sonhava. E os seus sonhos davam inveja nos seus irmãos. Seus irmãos iam ficando irados com ele. Algumas vezes ele até demonstrou um pouco de falta de sabedoria, ainda jovem. Mas o certo é que os irmãos tramaram uma contra José. Disseram: olha, lá vem aquele sonhador. Eles estavam no campo trabalhando e de repente vem José. José tinha ganhado uma blusa bonita, a Bíblia diz uma blusa talar de mangas compridas, colorida. Então lá vem José com a sua camisa da Lacoste, e ele vai chegando perto dos irmãos, e os irmãos vão olhando para o outro dizendo assim: lá vem o sonhador com a camisa colorida que o papai deu para ele. E aí uma turma mais feroz começa assim: vamos matar ele. Olha só como os irmãos, o nível que chegou o sentimento dos irmãos contra José, a ponto de dizer: vamos matá-lo. Aí um dos irmãos, que era mais chegado a José, falou assim: não vamos matar ele não. Aqui tem um poço, a cisterna, vamos jogar ele lá dentro da cisterna. Pegaram José, os irmãos, e jogaram no poço. E pensaram: vamos deixar esse homem lá. Mas na hora ia passando uma caravana de ismaelitas, e os irmãos combinaram uma outra coisa. O outro mais misericordioso falou assim: está passando uma caravana, vamos vender o nosso irmão. Agora os irmãos pegam José e fazem dele seu escravo e vendem José. Imagina a cena, irmãos. José sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Certamente ele apanhou, foi um momento muito crítico ali. E os ismaelitas pegaram José, amarraram José nas mãos, as pernas, jogaram ele dentro de uma gaiola e levaram ele embora. José vai se distanciando e olhando para os irmãos. Certamente os irmãos rindo, vendo o ódio na vida dos irmãos. José foi indo embora, foi distanciando, talvez chorando, porque imagina, querido, você, seus próprios irmãos te venderem como escravo. E ele chega no Egito. Lá no Egito, ele é exposto no mercado de escravos. Ele é exposto. Agora ele é uma mercadoria. Ele está ali pronto para ser negociado, vendido. Vem um pessoal da casa de um alto oficial de Faraó que governava o Egito, chamado Potifar. Potifar compra José. Agora José, ele é escravo de um grande homem do Egito, Potifar. E agora ele é vendido de novo. Ele é usado. Muitas pessoas são traumatizadas porque elas se sentem assim: um dia foram usadas, e porque foram usadas, elas se sentem menores, elas acham que a vida não dá certo, não vai mais para frente, porque ela fica só pensando naquilo. Emocionalmente fica ferida, porque foi usada, alguém usou e de repente vendeu ou deu, jogou fora. Quantas histórias. José vai para a casa de Potifar. Diz a Bíblia que Deus era com ele. Diga: Deus era com ele.
E Deus é com você, querido. Deus é com você, meu amado, em nome de Jesus. O mais interessante na história de José é que em nenhum momento a Bíblia registra que José murmurava, que José reclamava, que José amaldiçoava seus irmãos. E eu creio que se ele tivesse isso, a Bíblia iria ficar registrado, porque se tem um livro que não apaga os erros, que não coloca um paninho, por cima dos erros dos homens da Bíblia, é a palavra de Deus. Está escancarado aqui as reclamações de Jó, está escancarado aqui o pecado de Davi, está escancarado aqui que o grande profeta Elias ficou com depressão e pediu para si a morte. A Bíblia mostra a humanidade desses homens, mas no caso de José, em nenhum momento nós vemos esse homem reclamando, murmurando. Em nenhum momento a Bíblia fala isso, não. Ele chega e ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e ele prospera de tal maneira que ele alcança êxito na casa de Potifar. Mas aí a mulher de Potifar, a Potifona, põe os olhão em José, e um dia ela trama em agarrar José. E diz a Bíblia que um dia não tinha ninguém em casa, a mulher se aproximou de José e agarrou, e José deu no pé. Só que ela ficou com a blusa de José nas mãos e fez um escândalo. Vieram os criados e ela disse: foi José, ele tentou me agarrar. José era um escravo, não pôde dizer nada. Ela era a chefe. O que aconteceu? Potifar manda José para o calabouço. José fica preso. Injustamente José vai para a cadeia. Meu irmão, pensa nisso. Vendido pelos irmãos. Os irmãos primeiro querem matá-lo, depois resolvem vendê-lo. Ele é vendido como escravo para os ismaelitas. Depois ele é tratado como uma mercadoria e é vendido para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, puxaram o tapete dele. Injustamente ele vai para a prisão. Diga, prisão. Calcula-se que José ficou aproximadamente 16 anos na prisão. Pergunta para você, irmão, você está com algum problema aí, irmão? Quanto tempo que ele ficou na prisão? Aproximadamente 16 anos na prisão. E diz que lá na prisão, você vai ler essa história em casa depois, diz a Bíblia que José, ele trabalhava na prisão. Ele resolveu fazer da prisão o seu ministério. Ele resolveu que naquele lugar ele ia ser um agente de Deus. E a Bíblia mais uma vez repete: e Deus era com José. E o líder, o responsável pelos presos, dava a chave da prisão nas mãos de José. José se tornou alguém de confiança na prisão. José não ficou cabisbaixo. Ele falou: eu estou aqui, então é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou servir, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou ser fiel a Deus. E a Bíblia diz que Deus era com José. Ah, querido, esse é o segredo. Esse é o segredo. Deus é contigo, amém. O segredo é Deus ser contigo, querido. Você pode estar no palácio ou numa prisão. Se Deus estiver com você, meu querido, nada pode te deter, meu amado. Nada pode te deter, querido, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Agora, em nenhum lugar, não tem. Isso pode ter acontecido, mas a Bíblia não conta. Não aparece na Bíblia, em nenhum lugar. José e o chefe da prisão foi lá na cela de José, porque José estava em depressão, e ele estava lá. Que foi, José? Não, é que a vida para mim é muito injusta. Olha só, vendido como escravo pelos meus irmãos. Eles queriam me matar, me venderam como escravo. Agora fui para casa, fui tratado como escravo. Dei o meu melhor na casa do Potifar. Por causa daquela Potifona eu estou aqui, preso injustamente. Já se passaram 10 anos e nada aconteceu. Não se vê.
A Bíblia não diz que no momento este homem reclama, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Durante toda a história, José não permite que as coisas negativas que aconteceram na sua vida impeçam o seu presente e amarrem o seu futuro. Ele não deixa que as coisas do passado travem a sua história. E na vida é assim, irmãos. A nossa vida é cheia de acontecimentos, e se a gente não cuida, a gente fica preso no passado. Não sonha mais, não vai mais para frente, porque a gente fica preso em coisas que já passaram. Mas José não. Cada dia José virava a página, virou a página. Que passou, passou. Diga para o seu irmão: você não está precisando virar a página? Você não está precisando virar a página? Agora, José na prisão, ele começa, como homem de Deus, ele começa a desenvolver um dom. José tem um dom, e o dom de José é de interpretação de sonhos. E um dia, estava no calabouço o copeiro e o padeiro do rei de Faraó. Os dois haviam sido presos, e os dois tiveram sonhos. José foi conversar com eles. Olha só, meu irmão, depois de mais de 10 anos na prisão, ele tinha sensibilidade para ver que os seus colegas de prisão estavam tristes, preocupados. Ele podia dizer: eu já estou nessa prisão, eu não vou lá me preocupar com a vida emocional dos outros. Não, ele tinha ainda o discernimento de perceber que aqueles caras não estavam legais. Ele falou assim: estou vendo que vocês estão preocupados, o que aconteceu? Aí ele diz: não, que nós tivemos cada um o nosso sonho, e não temos quem interprete. E ele diz: conte-nos o sonho. Cada um contou o seu sonho, e ele disse: a revelação é esta. Aí ele disse para o padeiro: daqui tantos dias você vai morrer. E você, copeiro, daqui tantos dias você vai ser levado de novo ao seu posto. E ele diz para o copeiro: e quando você estiver com Faraó, porque ele era copeiro de Faraó, o copeiro é aquele cara que come a comida antes do Faraó, antes do rei, é aquele que bebe antes do rei, para ver se não está envenenado. Então ele andava com Faraó. Aí José disse assim: ó, e quando você voltar, fala de mim para Faraó. E deu justamente como José interpretou. O outro foi para a guilhotina, e o outro voltou ao seu posto. Quando o outro chegou no seu posto, lembrou de José? Nada. Não lembrou, não fez propaganda nenhuma. Diga comigo: esquecido. Alguém já esqueceu de você? Alguém já esqueceu de você? Já? José também. Você já foi tratado como uma mercadoria? José também. Você já foi traído? José também. Puxaram o teu tapete? José também. Falaram mal de você? Já tiveram inveja de você? José também. Você já achou injustiçado? José também. Você já sentiu usado? Alguém que aproveitou de você, do que você tinha, do que você poderia dar a ela, e quando ela percebeu, ela deu no pé e disse: tchau, não preciso mais de você. Você já se sentiu usado por alguém que usou teu dinheiro, tua casa, tua posição, e quando ela obteve o que ela queria, ó, não preciso mais, vou vazar. E você se sentiu usado? José também. Agora José está na prisão, ele é mais uma vez esquecido pelo copeiro. Diga assim: mais 2 anos. Mais 2 anos na prisão, somando quase 16 anos de prisão. Preso injustamente. Se fosse hoje, dava uma boa indenização, não dava? Mas um dia, diga assim, um dia. Diga um dia. Querido, quando você está curado emocionalmente, o dia da vitória sempre chega.
O dia da vitória sempre chega. O dia sempre chega para quem consegue resolver na alma os seus traumas emocionais, para aquele que consegue se desvencilhar. Se é uma pessoa livre, liberta emocionalmente, meu irmão, você pode apanhar, você pode levar um monte de trairagem, mas eu quero dizer para você que o teu dia sempre chega, meu irmão. O dia da vitória, da virada sempre chega. Quem é que sonha? Agora é Faraó. Faraó tem um sonho de umas vacas gordas que come vaca magra, de espiga gorda, né? E aquele negócio todo, não sei lá, a espiga gorda come a magra come a gorda, a magra come a gorda. Um sonho de doido. Ele acorda, chama os seus sábios, ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro, depois de 2 anos, Senhor, estou lembrando aqui, quando eu estava lá preso, eu e o padeiro sonhamos, e tinha um hebreu, e esse hebreu interpretou o nosso sonho. Olha, o cara é bom, o cara é. Agora você imagina se José tivesse ficado lá na prisão carrancudo, não tivesse servido, não tivesse tido a sensibilidade de perceber que aqueles homens estavam preocupados, ele ia perder a grande oportunidade da vida dele agora. Faraó o que diz? Chama aquele homem. E ele sai da prisão. Diz a palavra de Deus que ele se barbeou. Eu gosto disso. Eu gosto dessa expressão quando a Bíblia diz que ele se barbeou. Porque quando a gente está curado emocionalmente, está na cara. Quando você não está legal, nem vou pentear o cabelo. Aí você junta, você não amarra. Nem vou escovar dente, não tem ninguém para beijar. Ele se barbeou. Quando a gente não está legal emocionalmente, você não quer saber de botar batom, de pisca-pisca, de luzes, de chapinha. Você não quer saber de um salão. Veja, às vezes a Rosa fala assim: hoje eu nem vou no salão não. Não está afim, está desanimada. A gente quando está emocionalmente bem, você vai lá, vou para o culto, passar o gelzinho, fazer minha barba, aleluia. Não é assim, Senhor? Você está emocionalmente bem, aleluia, perfume, vou no culto, vou adorar a Deus, vou para o meu trabalho, aleluia. Quando você não está legal, você deixa a barba crescer, cabelo. Agora ele se barbeou. Dá uma olhada pro rostinho do teu irmão, como é que ele está. Vê se ele está muito derrubado. Vê se está muito derrubado aí. Vê se está precisando dar uma levantada aí. Está precisando dar uma barbeada. Está precisando dar uma renovada aí. Emocionalmente curado, saudável, sadio. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia. Não tem gente feia, tem gente amargurada. Uma boa saída para os feinhos, né? Não existe gente feia. Existe gente amargurada. Né? Irmão, você quer ver amargura? É ver foto de carteira de identidade. Tem gente que não gosta nem de mostrar. É uma fotinho derrubada, misericórdia. Misericórdia. Agora José, ele se barbeou, se apresentou a Faraó, e Faraó contou o sonho. Aí ele explicou: olha, o teu sonho é o seguinte: as 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de prosperidade em todo o Egito. As 7 vacas magras simbolizam 7 anos de derrota financeira, de miséria, de fome na terra. E Faraó diz: o que eu vou fazer então?
nos 7 anos de fartura, você vai guardar a quinta parte. A quinta parte você vai guardar em celeiros. Economize, guarde, para quando vier os 7 anos de escassez, a bênção estiver na sua vida. Dizem uma boa dica para a vida financeira: se você guardar durante 7 anos, você divide os seus rendimentos por 5. Divide por 5. Se você guardar uma parte durante 7 anos, todo mês, em 7 anos, você pode ficar 14 anos sem trabalhar. Se você economizar, você pode ficar 14 anos na bênção. Uma boa dica: você pega o seu rendimento, divide em 5. Uma parte você guarda, todo mês você guarda, durante 7 anos. Quando terminar os 7 anos, você vem aqui na igreja: pastor, pode me usar na obra durante 14 anos aqui, que eu estou na bênção. Amém? Uma boa dica aí. José, é o princípio de José. E durante 7 anos, aí o faraó, quando vê ele falando isso, ele diz assim, porque José dá uma dica. José falou assim: olha, arrume um homem que organize isso para você. Como diz Cláudio Duarte, ele olha para o faraó e diz assim: arruma um homem que arrume isso para você. Quando ele terminou, o faraó disse assim: aonde acharíamos um homem como este, em quem há o espírito dos deuses? Porque faraó não conhecia o Deus de Israel, mas ele reconheceu que na vida de José, somente um espírito de um Deus poderia revelar. Tanto é que ele deu um nome egípcio para José. E o nome de José que ele deu, o nome egípcio, exaltava a Deus, dizendo: o homem que exalta e que serve a um Deus grande. E esse era o nome de José no Egito. José ficou sendo conhecido no Egito. Ele se tornou, não vou nem do dia para a noite, foi talvez da manhã para a tarde. Ele deixou de ser prisioneiro, morava no calabouço e se tornou agora governador do Egito. Meu irmão, depois da voz de Faraó, o povo obedecia a voz de José. Imagina, meu irmão, você de manhã ser Zé Ninguém, e à noite ser secretário da Dilma Rousseff, né? Depois da presidente é você que manda no país. Imagina. E naquela época o império era um império. O Egito comandava já quase o mundo inteiro, e depois foi conquistando ainda mais por causa da fome. Agora a carruagem de Faraó passava, e quando o Faraó passava, todos se rendiam. Mas agora a carruagem logo atrás, eles diziam: não fechem a avenida, porque tem mais uma carruagem passando. E era a carruagem de José. E José passava, e todo mundo celebrava José. A Bíblia diz que no Egito ele casa como egípcia. E ele tem o primeiro filho. E o primeiro filho ele dá o nome de Manassés. Diga: Manassés. E ele diz: esse se chamará Manassés. Diga: Manassés. Porque Manassés significa: Deus me fez esquecer da minha aflição. Diga: Manassés. Esquecer. Ele declara o primeiro filho um nome profético, dizendo: eu não vou levar o meu passado comigo. O meu passado não vai impedir o meu futuro. Deus me fez esquecer. Depois ele tem um segundo filho. E o segundo filho ele chama de Efraim. Diga: Efraim. Ele olha para Efraim e disse: esse menino vai se chamar Efraim, porque Efraim significa: Deus me fez prosperar.
Diga: Deus me fez prosperar. Agora, primeiro eu tenho que esquecer, para depois prosperar. Primeiro tem que nascer, diga Manassés, para depois Efraim. Diga comigo: esquecer para prosperar. Mais forte: esquecer para prosperar. Primeiro Manassés, depois Efraim. Tem gente que quer Efraim, mas ainda não teve Manassés. Tem gente que quer prosperar, mas ainda não esqueceu. Precisa esquecer, e aí então vai prosperar. E essa é a lição de José. O tempo passa, aproximadamente 20 e tantos anos, um pouquinho mais de 20 anos. A fome bate na terra. Tem fome em todas as nações. O mundo passa fome. Não há mais comida em nenhum lugar na terra. Mas aí o anúncio às nações diz o seguinte: tem apenas um lugar no mundo que tem comida. Aonde? Aonde? No Egito. Tem comida no Egito. Onde é que nós vamos comprar comida? No Egito. Todas as nações vêm comprar comida no Egito. Quem é o chefe? Quem é que está organizando a compra, a venda da comida? José. José está lá, bonitão, né? Com aquela roupa egípcia, aquele cabelo egípcio, aquele olho pintado para cima. José agora é o comandante. E José está lá olhando o pessoal comprando. De repente ele vê alguns hebreus. Ele vê alguns homens hebreus. Ele olha e ele diz: eu conheço essa turma. Quem era? Os irmãos de José. É uma novela linda, né? Um filme maravilhoso. José está olhando e ele diz assim: eu conheço esses camaradas. E a Bíblia diz assim, ó, que José os reconheceu, mas eles não conheceram José. E aqui eu aprendo uma lição de gente curada emocionalmente. Gente curada emocionalmente evolui, muda, cresce. Gente que não é curado emocionalmente fica estagnado, parado no tempo. O tempo passa, mas ele não muda, ele não cresce, ele não progride, ele não prospera. Fica patinando no mesmo lugar. Gente que passa o tempo e ela ouve dos outros assim: meu Deus, você continua o mesmo. Mas não no sentido positivo, né? Tem gente que encontra você e diz assim: hoje você não mudou nada, você está tão jovem ainda. De vez em quando eu ouço isso, não é? Mas certamente pessoas que conheceram você 10 anos atrás, olha e diz assim: poxa, como Deus te abençoou. Olha, você antes estava lá derrubado. Olha, você não tinha nada, agora você tem uma casa, tem um carro, casou, está com filhos. Oh, glória a Deus. Você progrediu, foi para frente. Agora tem pessoas que não, elas estão emocionalmente feridas. O tempo passa, mas ela não consegue viver. Ela não consegue, aí não muda. É sempre a mesma coisa. A alma está azeda. E assim os irmãos de José. E José começa a fazer uma negociação com eles. Chama esses homens. Chamaram. José falou assim: quem são vocês? Não, nós somos hebreus e pá. Cadê o pai de vocês? Ah, o nosso pai ficou lá com o irmão mais moço, tal. Não, vocês são espiões. Vocês vão ficar presos aqui. José prendeu eles, mas José não queria o mal deles. Quando eles foram presos, qual é a primeira conversa que eles tiveram na prisão? Um deles levanta e diz assim: sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Alguém já assistiu aquilo,
aquele filme do verão passado, como é que é? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Os irmãos na cadeia, eles olham assim, sabe o que é isso? Isso é castigo por aquilo que nós fizemos. Porque eles acharam que José estava morto. Eles pensaram, descobriram, matamos o nosso irmão. Agora é vingança. Agora é castigo. É castigo. Foi o primeiro comentário. Sabe o que isso me mostra? Que 20 anos se passaram, mas a consciência deles, culpa. A culpa. Todo dia eles tinham que acordar com aquela ideia: vendemos o nosso irmão, vendemos. Eles tiveram, tanto é que na primeira oportunidade, o que eles lembram? Vendemos o nosso irmão. É castigo. Aí tem aquele negócio, vai e vem, manda, né, traz o irmão, um fica ajudar, os outros vão para trazer o pai. Mas até que na segunda vez José não aguentou. Mandou sair todo mundo, tirou os penduricalhos do egípcio e disse assim: eu sou José, a quem vocês venderam como escravo. Meu irmão, imagina a cara dos irmãos quando ele se revela. Acho que os irmãos ficaram paralisados. Um cochichou para o outro e disse assim: nós estamos mortos. A segunda palavra de José foi: fiquem tranquilos, eu não vou matar vocês, porque hoje eu sei que tudo era um projeto de Deus. Olha o que é um homem resolvido emocionalmente, gente. Ele tinha tudo para se vingar. Ele tinha tudo para dizer assim: é agora. A hora da vingança chegou. Ele podia até espiritualizar, né? Oh, aleluia! Deus colocou os inimigos debaixo dos meus pés. Uou! A hora da vingança. Mas o que ele diz para os irmãos? Ei, esperem, não fiquem preocupados. Hoje eu sei que tudo que aconteceu fazia parte de um plano de Deus. Porque se não fosse vocês me venderem, hoje eu não estaria aqui nessa posição. Eu sei que tudo foi um plano de Deus. Tragam meu pai. Voltem agora. Peguem suas esposas, peguem seus filhos, peguem papai e venham todos. Vocês vão morar comigo. José, os irmãos vêm, e a Bíblia diz que Jacó, agora irmão, imagina os filhos chegando em casa e dizendo: pai, porque eles tinham conservado uma mentira durante 20 anos. Eles tinham dito para o pai que um animal tinha matado José. Jacó tinha velado José. Jacó ficou de luto por meses pelo filho que ele achava que estava morto. Os irmãos voltam e tem que dizer: papai, José está vivo. José está vivo, papai. E sabe de uma coisa, papai? Ele é governador do Egito. O homem manda em tudo lá no Egito. O homem comanda tudo, papai. José então vai, velho,
volta para o Egito. Esse encontro eu queria ver. O pai reencontra o filho depois de mais de 20 anos, o filho que ele achou que estava morto. Diz a Bíblia que José correu e se lançou no pescoço do pai e chorou. Que encontro! Encontro de alguém que é curado. Pega os irmãos, ele chama Faraó e diz assim: Faraó, esse aqui é meu pai, esse aqui são os meus irmãos, traíra, safado, sem vergonha, uma cambada. Faraó, foi esses aqui que me venderam para cá. Foi isso que ele falou? Foi? Com alegria ele apresentou: Faraó, esse aqui é meu pai, meus irmãos, minhas cunhadas, que meus sobrinhos. Aí o Faraó diz assim: o que você vai fazer com eles? Vou mantê-los aqui. O que eles sabem fazer? Eles sabem cuidar de animais. Então dá aquela cidade lá para eles, que eles vão cuidar do gado lá. José deu uma cidade para o pai e para os irmãos. Ele se tornou o abençoador da casa dele. Eu profetizo que você será o grande abençoador da tua casa. Você será provedor para a tua família. Você vai receber tanto, querido. Vai ser tão abençoado, meu filho. Vai ser tão abençoada, minha querida, que muitos vão ser abençoados pelas tuas mãos. Muitos serão abençoados pela tua vida. Você se tornará o abençoador da tua casa. O tempo passou, Jacó adoece e morre. Quando o pai morreu, sabe qual foi a primeira conversa dos irmãos? E agora que papai morreu, ele só não matou a gente que papai estava vivo. Papai morreu, agora ele vai matar a gente. Quando eles começam a conversar, José percebe a conversa. E José mais uma vez chega para os irmãos. Versículo 15 do capítulo 50, e a gente termina a história. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Vocês entenderam o que eles fizeram? Eles chamaram José, eles combinaram assim: José ama papai, vamos dizer para ele que o papai mandou dizer que era para ele nos perdoar. Então, ô José, antes do papai morrer, ele mandou que nós transmitíssemos um recado para você. Papai mandou dizer para você não matar a gente e não se vingar na gente, para ter misericórdia dos servos do Deus do teu pai. Eles apelaram, porque eles sabiam que José gostava do pai. E olha o que diz, finalzinho do versículo 17: José chorou enquanto lhe falavam. E por que ele chorou? Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
Sabe qual é a minha oração? É: Deus, eu queria ser um homem assim. Um homem que não se vingou. Um homem que não retribui o mal que recebeu. Mas ele pega todo o mal que ele recebeu e ele retribui em bênçãos. Mas sabe o que eu aprendo, meu irmão? José soube lidar com o seu passado. José soube lidar com os traumas, com as pancadas que a vida lhe deu. E a gente prospera. Deus quer nos fazer prosperar, mas a gente precisa aprender com as pancadas que a gente ganha na vida. A gente precisa aprender a virar a página. A gente precisa aprender, quando alguém vem pedir perdão para a gente, você dizer: querido, está perdoado. Vem cá, come na minha mesa. Fazer um churrasco para a gente comer junto. Vem cá, vamos celebrar. Vamos viver. Vamos para frente. Porque a vida é breve, mas Deus tem bênçãos para nos dar. Tem coisas lindas para fazer. Amém? Fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. A primeira delas é que você, se tem alguém que você ainda não perdoou, se tem alguém, se existe alguém que você sente uma amargura na alma, se tem alguém que você está amargurado, que você não perdoou, hoje é a noite para você dizer: eu vou perdoar esta pessoa. Hoje é a noite de você resolver isso na sua vida, na sua alma. Porque senão isso persegue a gente igual um fantasma. Isso persegue a gente igual um fantasma. Quanta gente vai guardando acontecimentos da vida, coisa de 20 anos, 10 anos atrás, 30, 40 anos atrás, ou talvez coisas recentes. Vai guardando. Ah, eu não falo com tal pessoa. Ah, não engulo fulano. Ah, não, querido. Isso faz enfermar a alma. Isso deixa a gente azedo. E quando a gente fica azedo, a gente fica amargurado, a gente acaba amargurando todos que estão perto da gente. Todos que vêm conversar conosco saem amargurados. Porque você não resolveu aquela questão na sua alma. Então resolva hoje no seu coração isso. 2013 te espera. As bênçãos de Deus te esperam. Os sonhos de Deus te esperam. Há muito mais de Deus para a sua vida. Toma posse dessa palavra para você, em nome de Jesus. Se você tem alguém para perdoar, feche os seus olhos agora. Por favor, fique com seus olhos fechados. Se você tem alguém para perdoar, que você ainda não conseguiu, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Pastor, tem alguém que eu não perdoei, e eu estou com dificuldade de perdoar. Tenho dificuldade, pastor. Talvez o Espírito Santo está trazendo na sua memória agora alguém que você precisa perdoar. E se você ainda não perdoou, se você agora, ao fazer uma leitura emocional, ao olhar para o seu coração, ao fechar os seus olhos e olhar para dentro de você, você está percebendo que tem alguém
que você ainda não perdoou, levante a sua mão agora. Nós vamos orar. E para que ninguém fique constrangido, eu vou fazer uma oração e todos aqui vão repetir. Amém? Amém? Então levante a sua mão, todos agora, todos. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu confesso que existem pessoas que eu ainda não perdoei, mas agora, diante de Ti, eu quero Te pedir perdão, porque eu sei que se eu não perdoar, a Tua palavra diz que o Senhor também não me perdoa. Então hoje eu quero declarar para o mundo espiritual que todas as pessoas que me fizeram mal, que me causaram dano, que falaram mal de mim, todas as pessoas que eu guardava no meu coração, qualquer amargura, eu quero declarar para quem possa ouvir, no mundo físico, no mundo espiritual, que todas essas pessoas estão perdoadas, em nome de Jesus. Eu libero todas essas pessoas no mundo espiritual, eu as libero da minha vida, liberando o perdão a elas, e ainda mais, eu peço sobre elas, agora, venha sobre elas todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. E se eles não foram salvos ainda, que sejam salvos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O perdão, ele abre porta para a cura divina. Agora eu quero fazer um ato profético com você, que quem fez a restauração da alma eu sempre faço. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando abriu o livro, no início do seu ministério, lá na sinagoga em Nazaré, ele leu no livro de Isaías que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar as boas novas, curar os quebrantados, libertar os cativos. Diga, libertar os cativos. Eu não sei o que prende a sua vida no campo emocional. Tem coisas que acontecem em nossa vida, um fracasso, uma falência em alguma área da vida, um acidente, uma humilhação, uma vergonha. Às vezes é um acontecimento, mas aquilo nos prende. E você diz assim, ó: desde que aquilo aconteceu, pastor, eu não sou mais o mesmo. Eu conversei com o irmão, ele falou: pastor, desde que eu sofri uma humilhação, desde aquele dia, eu não sou mais o mesmo. Eu era sorridente, eu era alegre, mas depois daquilo, eu não consegui ser mais alegre. O que é isso, irmãos? A pessoa, ela continuou vivendo, mas emocionalmente ela ficou presa naquela situação. Ela ficou amarrada, é como se fosse um calabouço, uma prisão espiritual. A pessoa fica presa dentro daquela situação. Ela não consegue ver esperança em nada, e ela diz assim: não dá, desde que aquilo aconteceu. Então hoje, já converso com muitos empresários que nunca conseguiram mais prosperar, porque passaram por uma falência, e lembraram de tudo que passaram, e aí quando ele pensa no financeiro, ele lembra da amargura. Pessoas que passaram por um divórcio, então a pessoa fica presa, sentimentos, amarguras, decepções, traumas de crianças. Eu conto na restauração, quem fez sabe, uma mulher,
ela sentia depois de adulta, nas narinas, cheiro de vaso sanitário, cheiro, aquele mau cheiro. E ela foi fazer a libertação. Na restauração, Deus deu a revelação para ela de que a mãe dela teria tentado abortá-la. Nós oramos e aconselhamos que ela falasse com a mãe. Quando ela conversou com a mãe revelou para ela que quando a mãe descobriu que ela estava grávida, a mãe foi no vaso e tentou abortá-la no vaso sanitário. E ali ela e a mãe fizeram uma oração. A mãe pediu perdão para ela, e aquela barreira foi quebrada, e aquele mau cheiro desapareceu. Às vezes é um espírito de morte que persegue a pessoa. Então às vezes são situações que nos prendem, nos amarram. A pessoa estava bem, depois de uma situação ela fica depressiva, começou a tomar remédio. Mas quando que você começou a tomar remédio? Foi desde que daquela gravidez. Aquela gravidez para cá eu tenho que tomar remédio. Foi um trauma que eu passei, uma crise que eu passei. Depois daquilo, pastor, toda noite eu tenho que tomar remédio para dormir. Tenho que tomar remédio porque senão eu não vivo. Mas a pessoa começou. Isso começou com alguma coisa, começou em algum lugar. Então hoje você vai sair do lugar de escravidão. O Senhor Jesus vai tirar você daí, porque você já é livre. Você já é livre em Cristo Jesus, amém? Queria que você levantasse a sua mão direita, fechasse os seus olhos agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, porque se você ficou preso em algum lugar, se em algum momento o diabo armou contra a tua vida, se alguma situação, o Espírito Santo vai trazer a tua memória agora. O Espírito Santo vai trazer a tua memória agora. Desde aquele dia, aquela situação, aquele medo, aquela vergonha que eu passei, aquela situação, aquele abuso emocional, físico, sexual, aquela situação me traumatizou. Tem uma marca na minha vida, aquela falência, aquela vergonha, humilhação que eu passei na escola, no trabalho, naquele escritório. Eu não sei o que foi, mas o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Se existe alguma coisa, em nome de Jesus, o Senhor agora te toma pela tua mão direita. O Espírito Santo toca você agora. E eu queria que você fechasse a sua mão direita como se alguém estivesse pegando na sua mão agora. E em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que Ele veio colocar em liberdade os algemados. Ele veio libertar os cativos. Profeticamente agora em nome de Jesus, eu não sei qual é o lugar que você está agora. Eu não sei qual é o lugar que emocionalmente você está. Eu não sei para onde o Espírito Santo levou o teu pensamento agora. Em nome de Jesus, o Senhor vai tirar você desse lugar de escuridão. Ele vai arrancar você desse lugar de derrota. Ele vai tirar você desse trauma. Ele vai tirar você desse útero. Em nome de Jesus, que você foi amaldiçoado, amaldiçoada. Ele vai tirar você daquela infância dolorosa, onde você apanhou aquela surra que você nunca mais esqueceu, aquela humilhação que seu pai fez você passar, porque ele bebia e ele humilhava a sua família, sua mãe. Mas hoje o Senhor tira a vergonha de sobre ti. Hoje o Senhor arranca de você esse opróbrio. Ele tira a vergonha que você passou naquela cidade, naquela casa, naquela família, naquela situação. Hoje o Senhor remove em nome de Jesus toda angústia, todo medo, em nome de Jesus. O Espírito Santo toma você pela tua mão direita, filha. Toma pela tua mão direita, meu filho. E Ele te diz: sai daí em nome de Jesus.